Gênesis no lar. Mais um evangelho para o coração. Manhã de bênçãos, de paz, de harmonia. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de nos reunirmos em torno do Teu Evangelho, suplicando, Senhor, as bênçãos do aceitar, o dom do discernir. Sê conosco, Senhor, e ainda uma vez te pedimos por todos que sofrem, pelos nossos familiares, amigos, irmãos em humanidade, que lutam na sobrevivência necessária, na superação dos seus limites. Que a nossa atividade prodigalize momentos agradáveis, ensinamentos que favoreçam e a amizade que vai se fortalecendo ao longo do tempo, pelo convívio, pelo trabalho em conjunto. Sê bendito, meu Pai. Sê bendito você, todos que estão conosco. Gênesis no lar, nas manhãs, que tem sido um manancial para nós. Que nossa atividade, portanto, nos auxilie nesse momento tão importante da nossa evolução. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por compartilhar o trabalho com os amigos, chamando para que estejamos todos envolvidos na mais pura paz. Pois bem, meus amigos, hoje, dia 7 de junho do ano de 2021. Olha que beleza, uma data bonita. 7 do mês de junho de 2021. E nós que estamos nesse grupo, agradecemos por estar completando um ciclo e abrindo outro. Ontem, no nosso trabalho, nós iniciamos reflexões em torno do capítulo 18 do livro A Gênesis, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, o que vai nos convidar para a sequência, que é o item 2, nos sinais do tempo, lembrando que o tema de hoje, o infinito amor. Eu peço a vocês a paciência para nos acompanhar na leitura do item 2, conforme disse, que é a base das nossas reflexões. Vamos lá. Kardec discutindo, ensinando, trazendo a teoria espírita para esse momento histórico que vivemos em pleno século XXI. Vamos convidar o nosso mestre para estar conosco. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, portanto, antes de mais nada, descartar qualquer ideia de arbitrariedade inconciliável com a sabedoria divina. Segundo, se nosso tempo é marcado para a realização de certas coisas, é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Diante disso, vamos dizer que o nosso planeta, como tudo existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação de seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o mundo tem sofrido transformações sucessivas,
comprovadas pela ciência, que tem o tornado habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo, como a melhoria do globo ocorre pela influência das forças materiais, os homens contribuem para isso pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, facilitam as comunicações e tornam a terra mais produtiva. Esse duplo progresso acontece de duas maneiras. Uma lenta, gradual e imperceptível. Outra, por bruscas mudanças, cada uma das quais corresponde a um movimento ascensional mais rápido, que marca, por características bem definidas, períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados em detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são, de alguma forma, fatais em seu conjunto, porque são sujeitos a leis como as que atuam na germinação, no crescimento e no amadurecimento das plantas. Desde que o objetivo da humanidade é o progresso, da humanidade, apesar da marcha retardatária de algumas individualidades. Por isso, o movimento progressivo é algumas vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação. E outras vezes é geral. O progresso da humanidade ocorre assim em virtude de uma lei. Agora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para subir um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Como se pode dizer também que uma determinada estação é o tempo para o amadurecimento dos frutos e da colheita. Ficamos por aqui. Meus amigos, minhas amigas, que alegria, que felicidade poder dialogar com Kardec. Ele bondosamente nos esclarecendo, abrindo para a gente possibilidades. E pelo movimento do coração, as percepções se ampliam, a luz se faz como intermediária, e a gente consegue vislumbrar esse cenário maravilhoso que se abre para ser admirado. A nova era. É muito bom. Vejam quanta esperança que traz estas notícias para o nosso coração. Porque quando a visão fica limitada, principalmente no que remonta às nossas questões da rotina, do dia a dia, os problemas naturais, as doenças, as limitações de ordem econômica, as desilusões nos relacionamentos e etc. A vida costuma tomar um rumo em que nós podemos ficar como a onda lançada no rochedo. A luz não aparece no fim do túnel. A dor vergasta, a angústia e a ansiedade estabelecem, a depressão nos coloca em situações complicadas.
E a culpa? O medo? Enfim, as mazelas, as imperfeições, quando nos deparamos com atitudes que não harmonizam com o que realmente a gente está querendo. É o que o Paulo dialoga com a gente dizendo, né? O bem que quero ainda não pratico. Isso é um ponto para a gente pensar. Então o Espiritismo, nessa teoria maravilhosa que a gente está estudando, e temos muito que percorrer ainda, vem nos mostrar que tudo no universo é harmonia, sob o ponto de vista da criação. Que Deus está conduzindo o processo. As leis da natureza são leis imutáveis. Estas leis representam a própria vontade de Deus. Interessante porque na leitura feita, a última frase, Kardec vem fazer um comparativo com a estação no que remonta às questões da natureza. Quando ele diz: como se pode dizer que uma determinada estação é o tempo para o amadurecimento dos frutos e da colheita? Volta para o nosso diálogo a questão do tempo. Vejam bem, tempo é o senhor do nosso destino, do destino planetário, do destino de todos os seres. Sob o ponto de vista íntimo, nós somos responsáveis pelo nosso tempo. O tempo é diferente sob o ponto de vista da evolução. Então você tem um pensamento, uma atitude, gerando palavras, comportamentos, vai gerar um tempo necessário para lidar com a manifestação do livre pensamento, da livre vontade. A humanidade passa por esse tempo. Kardec vem dizer que existe um movimento físico e moral. Vejam, o mundo tem sofrido transformações sucessivas comprovadas pela ciência, que o tem tornado habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Olha que beleza. Quando a gente estuda, por exemplo, a própria estrutura humana, física, os corpos de hoje são muito mais evoluídos do que os corpos de 500 anos atrás. Isso vai se modificando, embora, a princípio, nem tanto. Não, sim, está havendo mudanças. Numa análise rápida, física, a própria alimentação e os costumes vão promovendo alterações. Isso é fato. Nós temos hoje uma longevidade maior em função das conquistas da ciência, ou não? Produção de remédios, as cirurgias cada vez mais sofisticadas, o combate a doenças tidas como inalcançáveis, seus fenômenos, seus efeitos, seus resultados. Hoje a gente caminha. Quem sabe daqui a pouco tempo não vai se chegar na cura de um câncer, por exemplo, da AIDS. Então o homem está lutando em busca. Fala-se muito em coronavírus, mas por que ainda não encontrou a vacina, por exemplo, para dengue? Então, tem muitos assuntos aí que nós estamos patinando, mas estamos caminhando. Tecnologicamente é inquestionável a evolução, ou não? Vem aí a tecnologia 5G. Quantas coisas vão acontecer? Será possível, por exemplo, cirurgias à distância? Na tecnologia atual não é possível, porque há um retardo, um atraso para chegar a uma informação.
Daqui a pouco o médico poderá usar um bisturi à distância. Olha que beleza, pessoal. Então nós estamos cada vez mais evoluindo sobre esse ponto de vista. Agora, no Livro dos Espíritos, se vocês não estiverem de acordo com Kardec e os Espíritos, vocês discutam com eles. Mas tem uma expressão lá na Lei de Progresso, na Lei de Sociedade, também, uma afirmativa de que a humanidade não pode ser considerada civilizada. A humanidade pode-se dizer informada. Porque civilizada será quando ela praticar a lei de justiça, sob o ponto de vista divino. Olha que interessante. Então, se você se acha, se julga um homem civilizado das ruas urbanas, frequentando as academias, os espíritos estão dizendo que não é muito bem assim, não. Ah, Carlos Alberto, mas eles escreveram isso há 170 anos atrás. Bom, o noticiário aí, as televisões, a programação que visita os lares, diz por si. Se você concorda ou não, direito seu. E é que bom que você pensa diferente. Mas a lógica está patenteando que nós continuamos muito bem informados, mas continuamos destruindo o próximo. Guerreando com a gente mesmo. Matando esperança e por aí vai. Então, nesse segundo parágrafo, Kardec fala da evolução física, planetária, o clima está mudando. Me perdoe, eu vou ainda ficar no físico. Por exemplo, nós temos no planeta um fenômeno acontecendo das emigrações coletivas, em função dos acontecimentos, guerras, fome, dificuldade. Quantas milhões de pessoas não estão se deslocando da Ásia, da África, para ocupar os espaços na Europa? Kardec trata desse assunto nessa obra. Em função de vários fatores, o próprio homem se movimenta dentro do planeta. Isso é, portanto, uma atividade evolutiva. Sobre o ponto de vista moral, é extremamente compreensível que estes grupos que saem em busca do novo mundo, ou de um mundo mais evoluído, sob o ponto de vista tecnológico, podem ser espíritos que já viveram na Europa e estão hoje nessas regiões e querem voltar para o lar. Isso é uma explicação. Em função de atividades corretas ou não, não vou entrar no mérito, mas o movimento acontece. Da mesma sorte que citamos há pouco tempo que o Brasil tem espaço para abrigar quantas centenas de milhões a mais do que hoje aqui vivem. Então é possível que no futuro aconteça esse movimento. Mas é melhor que espere um pouquinho, porque o Brasil precisa de crescer moralmente. Porque aqui se tornou uma terra em que a justiça funciona apenas para alguns, em que a moral foi banalizada, que o comportamento ficou numa situação difícil, do ponto de vista da libertinagem. Então está acontecendo um processo, isso é fato. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do abrandamento dos costumes. Olha que legal. Puxa vida, eu fico admirado. Eu fico muito feliz de receber de Kardec essa informação. Porque ela nos ajuda tanto no que remonta ao que a gente tem que fazer. Porque se a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, nós temos então que estar atentos. Carlos Alberto, na escola o pessoal falava que eu não era inteligente. Eu falei assim, então eu vou te esclarecer agora com o espiritismo e com a ciência. Existem várias inteligências. Então não se sinta assim, menos aquinhoado.
Porque tem pessoas que são muito inteligentes para fazer conta nas ciências exatas, aprofundam na física, na química, na biologia. Olha que legal. Mas não são muito inteligentes para conviver. Opa, essa aí eu tô bem, Carlos Alberto. Então tá aí, olha que consolo. Ah, mas eu queria também ser muito bom. Bom, então se prepare. Primeiro, busque o conhecimento para você trabalhar a sua inteligência. Porque sem conhecimento, como é que você vai desenvolver a sua inteligência? Ah, então a informação valiosa, valiosa. Gênese no Lar é um curso de espiritualidade. Nós recebemos a informação para desenvolver a inteligência. O que sugere a seguinte reflexão, que não basta você decorar, porque ficaremos na superficialidade. Então nós podemos ser ótimos para citar textos. Olha, Livro dos Espíritos, questão tal. Capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse assim, primeiro versículo, não se turbe o vosso coração. Poxa, Carlos Alberto sabe o assunto de cor. E na minha época da escolinha, sorteado. Bom, mas o que adianta se eu não vivo? Bom, é um recurso legal para poder dizer para vocês que tem essa fala de Jesus lá no item tal. Então eu tenho responsabilidade com o texto. Mas o mais importante é a existência, é a realidade. Ou seja, a informação não é real, ela é uma dica. A experiência é que transforma uma ideia que é uma ideia abstrata, porque ela só vai se tornar verdadeira quando você trazê-la do mundo abstrato no processo de concretude. Sem ser místico, mas fazendo uma alusão às religiões irmãs, vocês já pararam para analisar a estrela de Davi, o selo de Salomão? 6 pontas. Ela tem vários significados. Um deles, e o que mais me conforta, e na verdade motiva, é porque nós temos um triângulo virado para cima e outro para baixo. E eles estão conjugados. O que significa isso? A fusão da espiritualidade com a fixação de caracteres no plano íntimo que se dá pela vivência. Simplifica, Carlos Alberto. É a fusão do céu com a terra, da terra com o céu. Filosofia e prática. Isso é ciência, pura ciência. Se ficar só um triângulo, ele vai estar faltando. Se esse triângulo for na dinâmica apenas do mundo material, ele estará desconectado com o mundo espiritual. E vice-versa. Então o globo está se desenvolvendo no plano da inteligência. Globo, o que eu quero dizer, é globalizada a humanidade. Porque a Terra não está desenvolvendo intelectualmente. A pedrinha, não. Estou falando da humanidade, do homem. Senso moral e abrandamento dos costumes. Então, um costume que favorece a paixão, ele está com prazo de validade vencendo. Então, boa parte da sociedade não dá conta mais de ficar assistindo aqueles programas que ficam apenas incitando a sexolatria, as guerras, o ódio. Compreenderam? Mas existe um percentual expressivo que só curte isso. Então amanhã eles vão aprender. Para não dizer que ainda alguns de nós podemos ter um pezinho saudoso nesse território. E que se bobear, desconecta com o futuro e volta para o passado. Ah, é verdade, casamento. Porque, não precisa de você contar. Guarda para você, que ninguém está interessado. Nós estamos, sim, motivados no seu progresso, mas não precisa de saber detalhes. Aliás, cuidado em se expor.
ou ficar enamorado do passado. Tem gente que adora contar. Cuidado, porque todas as vezes que você fica repetindo a imperfeição, você está se vinculando a ela. Então o progresso da humanidade ocorre assim em virtude de uma lei. Agora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e presciências divinas, tudo que é efeito dessa lei é o resultado da vontade de Deus. Que maravilhoso! Vontade divina, que dialoga conosco sob o ponto de vista da misericórdia. Por isso o tema da manhã, infinito amor. Porque Deus é amor, Deus é luz. Isso nos alimenta de fé. Isso nos traz uma certeza de que o nosso sentimento é nobre. Você será feliz se investir nas suas vivências, desenvolvendo sentimentos elevados. Assim estaremos em busca da harmonia universal. Sua vida será mais qualificada. Não tenha dúvida disso. Aliás, você pode me dizer muito mais. Lembra ontem quando você teve um ato generoso que deixou alguém muito feliz? Carlos Alberto, eu acho que ontem... Não, aquela hora que tu lavou um copo. O copo, quem sujou foi o semelhante. E você lavou, sem dizer para ele que você estava lavando o copo dele. E ele olhou de soslaio e disse, ela está lavando meu copo. O Carlos Alberto, eu lavei, mas eu reclamei. Eu falei assim, então perdeu a oportunidade. Porque a reclamação é o mesmo que está querendo avocar o aplauso agora e não terás no céu. Foi Jesus quem disse. Não estou inventando nada, pessoal. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Esse é amor. Essa matéria unifica, apazigua. Você já pensou que muitos dos dramas, sabe aquela alma que tu gosta tanto, sabe que ela também tem uma estima para vocês, mas a vida sugeriu e vocês aceitaram, se tornaram inimigos? Você já parou para pensar que um singelo ato, uma generosidade despretensiosa, sutil, pode favorecer para que as portas se abram? Pense nisso. Então nós podemos muito mais do que imaginamos. Qual que é o tema da manhã? Infinito amor. E naturalmente, os temas, eles estarão sempre nos vinculando à mensagem final. A inicial é a base. Estamos com sinais dos tempos. Allan Kardec. Mas os temas do Gênesis no Lar vão procurar abrir portas para o que nós mais precisamos. E hoje, pelo que eu subentendo, nós precisamos de sentir mais amor, a partir do infinito amor de Deus. Emmanuel, o Espírito amigo das manhãs, nós o convidamos e ele sempre atende. Então, no nosso espaço virtual, chega Emmanuel, Chico Xavier e muitos espíritos bondosos. Emmanuel, no dia 10 de fevereiro de 1961, através das mãos de Chico Xavier, deixou o seguinte texto: diante daqueles que suponhas transviados, mesmo que se entremostrem cegos no crime, não te confies à maldição. Nessas horas difíceis, indagas de ti próprio: onde a grande razão pelo qual Deus tolera semelhantes abusos? No entanto, se a inquietude te invade, pensa em teu próprio filho ao surgirem problemas.
Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabes dar-lhe na escola o curso repetido, ou transferes o exame para a segunda época. Se foge à profissão, diligencia sempre atividades novas para vê-lo correto e ajustado ao dever. Se aparece doente, angarias remédio, restaurando-lhe as forças. Se o vício lhe corrompem as fibras da consciência, não lhe cortas os braços, mas buscas na vida os meios necessários para que se reeduque. Se comete erro grave, não lhe queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e de emenda. Ainda nas circunstâncias em que o mal te apareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino, que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás, minha amiga, meu amigo, compreenderás, então, que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos por fim que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. Na justiça da lei, Deus é sempre amor. Não nos compete ter a ousadia de comentar um texto tão claro. Ele fala do amor, mas fala da justiça. Ele fala da justiça conjugada com amor. Já nos traz muitas dicas. Mas para os amigos que estão chegando, eu gostaria só de lembrar que a justiça divina, ela se manifesta através das leis que estão na nossa consciência. Então, se você tem dúvida, procure cada vez mais conhecer a você mesmo, suas tendências. O encontro Gênesis no Lar é uma atividade de todas as manhãs, porque nós precisamos dessa conexão. Porque a gente tem uma tendência a esquecer. A rotina causticante sugere tantas tarefas que a gente acaba envolvido de tal sorte que a gente não ouve, que a gente não dá atenção aos sinais que a consciência nos oferece. Mas nesse empreendimento complexo, existe um fator que, com rotina ou sem rotina, com conhecimento ou não, é sempre presente na nossa vida: o amor. O amor é um sentimento espiritual que nos conecta com o divino, com o Pai, com Deus, seja com a denominação que tu queiras. O amor, quando desperto, ele nos aproxima e atrai corações que se vinculam a esse movimento extraordinário. Então, faça com amor. Nas menores tarefas que exerças, faça com amor. Quando você estiver sozinho, faça que o amor seja motivador.
Quando você estiver limpando o cantinho do seu escritório, fazendo o alimento, passando uma roupa, eu costumo brincar, passa bem a roupa. Eu contei isso uma vez, quase fui excomungado de uma comunidade. Ao invés de reclamar, passa a roupa dele. Ele quer ir para a festa, que vá. Passa a roupa dele assim mesmo. Por que que eu fui levado para a fogueira? Por aquelas manifestações que não estão dispostas a amar. Estão muito mais interessadas em serem amadas. Captaram o que eu quero dizer? Porque o amor não cobra resultado. Amor não fica esperando aplauso. O amor é amor. Ah, mas ele não reconhece. Eu cozinho há quantos anos? Nunca disse que a macarronada... Olha, faça com amor. Porque quem está ganhando amor é você que está produzindo amor. Mas o filho ama. Trabalha, espera, perdoa. Ama. Mas os alunos, ama sempre. Cada um deles. Se você amar os seus alunos, eu não tenho dúvida que você será uma ponte para que ele aprenda a lição. Mas se você for exigente, o bastante inclusive para encarcerá-lo, ele terá mais dificuldade de assimilar o que você está fazendo pro forma. Se você é religioso, não faça pelo outro, faça pelo amor. Deus não está tomando conta das suas ações. Não é assim que funciona. Deus está dentro. Então não procure Ele fora. Enfim, ama, pois o amor de Deus é infinito e o nosso ainda é finito. Então vamos trabalhar para que ele seja também infinito e capaz de amar a todos. Ama e prosseguirás no rumo certo da felicidade. Gênese no lar, mais um evangelho no coração. A equipe espiritual e todos nós desejamos que vocês tenham não só uma segunda-feira bendita, mas uma semana pródiga de oportunidades de estudo. Vamos valorizar a vida. É uma grande dica. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro. Ave Cristo. Ave Cristo sempre.